Está no ar o Love the Problem, o podcast oficial da Knauer e K21. Insights valiosos, dicas práticas e as principais tendências do mundo corporativo. Toda semana para você. Fala pessoal, estamos aqui em mais um episódio do Love the Problem. Hoje o nosso tema vai ser especialista versus generalista, né? Qual é a melhor escolha quando a gente está falando, por exemplo, em modelos de carreira ou para lideranças, né, que querem trabalhar aí com equipes de desenvolvimento. Então, existe, né, uma demanda, uma necessidade de profundidade técnica, dependendo do cenário que a gente está, mas também é necessário ter aquele equilíbrio entre ser um profissional, né, que a gente chama de T-shaped, né, o profissional T, que ele consegue ter amplitude para atuar em outras, né, categorias ali, em outros assuntos, em outras demandas. E trouxemos hoje, né, uma pessoa de casa aqui que vocês já conhecem, ele já vai se apresentar, mas eu vou pedir primeiro o Marcos Roberto, né, que é o nosso querido amigo que está aqui para conversar com a gente, que é uma pessoa que tem uma boa e vasta experiência nesse assunto, né? Então, se apresenta aí, MR, por favor, e obrigada por estar com a gente hoje. Legal, Rafinha, obrigado aí pelo convite, primeiramente, é uma honra, um prazer estar aqui com vocês. A gente já se conhece mesmo de longa data, com bons momentos e momentos não tão bons assim, que a gente teve que administrar, afinal de contas, a vida como ela é, né, Rafinha? Prazer aí, tio, estar contigo, muito bom também. E, assim, aproveitar aqui a ocasião para mandar um abraço pro CFC, grande amigo nosso aqui. Joia, vamos lá. Bom, Tio, e vocês já ouviram aí o spoiler, né? Tio tá aqui com a gente também, já é voz conhecida desse lugar, mas Tio, fala um pouquinho de você também, por favor. Fala galera, tudo bem? Rafael Montenegro, mas como todo mundo me conhece mais comumente, Tio, estou por aqui. Eu ia fazer uma piada, Fih, que agora eu entendi por que chama de T-shaped, porque ele consegue ter amplitude, ele consegue ter flexibilidade, deve ser por isso, né? Que é ter. Mas brincadeiras à parte, estamos aqui mais uma vez, um prazer estar aqui nesse episódio tão especial com nosso amigo aqui, MR Marcos Roberto, parceiro de longas datas, muitos carnavais já vividos juntos, literalmente, né? Trabalhando, entregando resultados, passando por várias transformações. Muito bom estar aqui, a gente falar desse assunto super importante. Eu que, inclusive, acho que talvez nunca fui um especialista na minha vida, mesmo tentando, assim, nunca consegui. Então eu já vou deixar o primeiro spoiler aqui de pra onde esse papo vai, mas, assim, acho que mesmo na faculdade, tentando fazer design lá, aula de Corel Draw ou Illustrator, essas coisas, mesmo assim não conseguia, nunca foi a minha. Sempre bati nesse lado generalista, então vai ser legal compartilhar sobre isso. E a gente pode começar já dizendo, né, que pra quem não sabe, o Tio é designer, né? Então, se você chegou até aqui no Love the Problem ouvindo vários assuntos, né? Ele é designer de formação, então você já sabe que ele realmente não quis se especializar nesse assunto, né, Tio? O ranço de especialização, gente, brincadeira. Mas definitivamente não foi o caminho da minha vida. Bom, gente, pra gente começar, acho que eu queria já aproveitar e entrar um pouquinho no assunto, né, dessa especialização dentro do mercado de trabalho. E aí, Marcos Roberto, eu sei que tem uma experiência aí enorme dentro de instituições financeiras, né, e eu queria ouvir um pouquinho de você, como é que foi essa trajetória, né, dentro desse contexto aí de mercado financeiro e a sua escolha, né, entre ser especialista, ser generalista, é uma coisa que a gente precisa realmente escolher pra vida toda, né, não vou ser um, não vou ser outro, você é uma coisa só, ou é algo também que você transitou, teve momentos ali entre um e outro? Como é que foi essa jornada aí até agora? Legal, Rafinha. Eu comecei como um especialista, né? Então, indo direto ao ponto aqui, eu comecei como programador de mainframe, então assim, eu sou daquela geração que programou COBOL, CIX, Visan, DB2, e aí eu fui, assim, meio que por necessidade, né? E por exposição à linguagem de programação, tudo aquilo que era novidade para mim, eu fui me especializando ao longo dos primeiros anos de carreira. E aí, assim, acabei caindo dentro do mercado de cartões, e aí começou a ficar um pouquinho mais complicado, porque eu precisava ser um especialista naquilo que eu fazia, que era o desenvolvimento de código, precisava estar antenado a tudo que estava acontecendo, era um ambiente, né, era um momento da tecnologia que as coisas eram mais lentas do que é hoje, obviamente, assim, mas eu tinha que aprender e
consegui me destacar dentro daquele grupo. E quando eu fui para uma empresa de cartões, aí ficou um pouco mais complicado, porque eu conhecia muito pouco cartão pela perspectiva do consumidor e precisava rapidamente ganhar conhecimento ali para poder ter uma conversa de igual para igual com quem era já de cartões, com quem já tinha esse tipo de conhecimento. Então eu comecei me especializando em tecnologia e desenvolvimento, depois caí em cartões, que era um tema bem específico, bem especializado, porque imagine que no final dos anos 80, começo dos anos 90 ali, a gente já conseguia passar um cartão lá no Japão e a transação ser aprovada em 1-2 segundos, né? Então assim, quanta tecnologia tem nesse ambiente que na época era o mainframe para fazer isso tudo acontecer. Foi mais ou menos por aí. Comecei como especialista na área de tecnologia, ali em desenvolvimento, migrei para cartões, em cartões me aprofundei também, e aí acho que pegando um gancho no que o Tio falou, o que eu acho que acontece também nessa linha de ser especialista ou generalista? Você tem características pessoais que te levam mais para um lado do que para o outro. Você tem, assim, eu tenho alguns perfis que me fizeram acabar caminhando aí para um especialista em cartões, sim, mas um generalista transitando em diversas áreas dentro desse business, né? Boa. Eu acho que tem na sua história já IMR. O primeiro insight, assim, que bateu logo quando você começou a falar, né, que talvez ajude a gente a, inclusive, tirar um pouco dessa cortina, desse véu, né, que às vezes coloca um tom de, assim, meio mística, né, sobre esse assunto de especialização versus generalista, que talvez não tenha, né, essa coisa de alguém que vai ser 100% especialista, assim, é praticamente impossível, né, minimamente, e eu acho que o que você trouxe ali foi bem legal, né, quando você falou que você já foi naturalmente trabalhar com cartões de crédito, é isso. Só de estar nesse contexto, você já precisa entender um pouquinho do negócio, né? Que tecnologia é essa? Que em contexto é que ela está aplicada? O código que você desenvolve, ele não vive no nada, no éter, né? Ele está aplicado a alguma coisa, tem uma perspectiva de negócio ali que precisa ser, né, endereçada, um valor a ser entregue. E só nisso, né? A gente já pegou essa, né, traço de cima do T aqui, agora explicando do jeito correto, e já começou a ampliar um pouquinho, né? Assim, eu já tenho que saber sobre o negócio, eu já tenho que ir para falar de negócio, talvez trabalhar num skill de comunicação, já tem outras coisas que vão ser desenvolvidas, né, que já quebra esse mito do desenvolvedor, ou de quem quer que seja, né? Assim, a gente está trazendo aqui para o contexto de desenvolvimento de tecnologia, mas acho que isso é normal, provavelmente em qualquer tipo de indústria, daquela pessoa que é muito técnica, né, super especialista no aspecto técnico, e que a gente cria esse mito de que a pessoa fica sentada num canto ali sozinha, né, fazendo o trabalho dela, sem contato nenhum com o mundo, o que é completamente, né, irreal. Assim, minimamente você tem que entender para que o negócio que você constrói serve, né, onde que ele é aplicado, para você poder fazer bem seu trabalho. Obviamente você pode escolher fazer mal o trabalho, mas não é esse o ponto aqui, né? Então só de ter essa perspectiva, né, de onde é que eu influencio nesse ecossistema que eu estou inserido, já traz um pouco de generalização, né, na perspectiva aqui. Boa. E uma coisa também que eu acho que faz bastante sentido, né, a gente olhar, é que quando a gente fala muito, né, de profissionais especialistas, e aí entrando um pouco mais na analogia, né, o especialista é o profissional do tipo I, né, como se traçasse uma linha reta, assim, onde existe aquele assunto em que a pessoa é muito profunda, né? E quando a gente fala, né, desse tipo T, é como se a pessoa estivesse ali abrindo os seus braços e indo ali para os lados, né? E tateando os assuntos que estão conectados, de certa forma, com alguma coisa que ela já é especialista. A gente ainda vai ter aqueles profissionais que muitas vezes a gente chama de tipo M, né? Que é o profissional que tem várias especialidades, né? Então ele tem ali 3 linhas, né, profundas, mas ele também tem a conexão entre essas linhas, né? E uma das coisas que eu imagino, que eu acho que faz sentido também no que você trouxe, MR, é que as competências, elas vão variando muito para competências principalmente comportamentais, quando a gente começa a falar desses profissionais que têm essa habilidade de navegar em vários assuntos, né? Você trouxe, por exemplo, essa necessidade de entender o contexto ali, o negócio, né? Com quem você estava trabalhando, quem eram as pessoas que já conheciam daquele assunto. Isso vai naturalmente trazer necessidade de relacionamento bom com essas pessoas, capacidade de aprendizagem, né, de interpretação, de consolidação daquele mundo novo, né, de informações que você está recebendo, enquanto que a gente tende geralmente a interpretar que
num lugar onde eu tô olhando para uma especialidade, as competências são mais técnicas mesmo, né? São hard skills. Vocês acham que faz sentido isso, essa analogia de que quanto mais eu quero ser generalista, mais necessidade de soft skills talvez eu comece a ter, porque eu preciso desenvolver esses comportamentos para conseguir interagir mais, inclusive, com outras equipes e com outras especialidades? O que vocês acham? Bom, eu entendo que sim. E se você pega a carreira em tecnologia, né, naquela época ela era muito segregadinha, muito bem definida, vamos dizer, não segregada, bem definida. Você era programador júnior, pleno, sênior, analista júnior, pleno e sênior. Quando você chegava ali para subir uma cadeira de gestão, acho que ali começava a primeira decisão entre continuar especialista, né, ou ter uma carreira de gestão. E aí, para ter uma carreira de gestão, para ser um bom gestor, para fazer uma boa liderança, você essencialmente tem que deixar de lado aquele conteúdo 100% técnico e começar a olhar outras coisas, né? Como é que você lidera, como é que você faz gestão, como é que você engaja os times, como é que você cria um ambiente que as pessoas troquem informações, que elas aprendam umas com as outras. Então, assim, acho que ali já é o primeiro momento de carreira que é necessário você tomar essa decisão, e aí tem tudo a ver os soft skills que você tem que desenvolver. E depois, assim, quando você entra ali no dia a dia, já num contexto mais de negócio, como eu coloquei, né, começando a falar sobre, dentro do mundo de cartões, né, eu comecei a falar primeiro de prevenção a fraudes, depois de autorização, depois back-office, operações, cartões e assim por diante. Foi assim que eu comecei a navegar, né, em outras áreas dentro do mundo de cartões. Quando você entra nesse lugar, você tem que ter um skill de aprendizado rápido, de flexibilidade, de adaptabilidade, porque assim, você entra a primeira coisa que acontece quando você chega, né, e isso aconteceu comigo, eu cheguei numa área lá que era extremamente técnica, falando, por exemplo, de prevenção a fraudes, a turma olha ressabiada, né, falando, peraí, assim, como é que esse camarada tá chegando aqui, será que ele conhece fraude, não conhece? Eu conhecia pela perspectiva de desenvolvimento de projetos, então o que eu precisei fazer? Rapidamente entender mais do assunto, me conectar no linguajar, no vocabulário que essa área utiliza, para aí sim, né, com paciência, humildade, uma escuta ativa, entender como direcionar o time, e aí sim você ganhar uma certa credibilidade. Então, assim, tem um pouco aí de esses soft skills que você tem que desenvolver. Acho que eles vão de aprendizado, eles passam por escuta ativa, eles passam pela capacidade de você conectar assuntos diferentes sem parecer ser arrogante, porque isso também é um negócio muito complicado. Você chega numa área que você não domina, que você tem ali um conhecimento que assim, é o T, né? A parte de cima lá, ele é raso, né? Ele não é profundo quanto o técnico que você tem ali. Assim, são skills que você lá atrás, né, no momento que você tomou aquela decisão de especialista ou gestão, você agora vai ter que desenvolver com mais força, com mais qualidade, entendeu? Dessa forma, Rafinha, aqui eu vejo a conexão aí dos soft skills com essa carreira, esse T-shaped que a gente está falando. Eu acho que, de certa maneira, né, a maneira de trabalhar, né, ao longo do tempo mudou a um ponto que talvez não ter esse aspecto do T, né, de soft skills passa a ser praticamente impossível, assim, né? Assim, qual é a empresa que você vai entrar hoje em que você vai estar dentro de um time, ou isso já é um ponto, né? Você já trabalha em time, assim, em 90% dos casos você vai trabalhar num time, então isso já demanda comunicação, já demanda algum nível de escuta ativa, como o MR falou aí, ótimo exemplo de soft skill, né? Super importante, mas aí você vai ter dentro do seu time provavelmente múltiplas competências, então você vai ter uma pessoa que entende de design, outro que entende de teste, outro que entende de código, outro que entende de negócio e por aí vai. E mesmo que você não queira, você vai estar aprendendo um pouquinho sobre o que cada uma dessas pessoas fazem. Então, só, né, essa ideia de como a maneira de se trabalhar mudou, né? Aquela visão industrial de cada pessoa no seu posto de trabalho, fazendo a sua partezinha e entregando, né, fazendo handover de trabalho por e-mail. Isso já foi tão desconstruído a um ponto que não é sequer possível, né, pensar no profissional que não desenvolve algum nível de soft skills. Mas eu acho também que mesmo quando a gente olha para um contexto técnico, né, vamos colocar aqui uma bolha, assim, que é provavelmente muito improvável de existir ainda, mas que seja, né, de eu ser um desenvolvedor dentro de um time pequeno, onde todo mundo está mais ou menos ali trabalhando em cima de uma mesma especialidade, mas eu ter algum nível de generalista, mesmo num contexto como esse, já se torna muito útil, né? O exemplo daquele desenvolvedor que não somente sabe escrever
escrever código, mas sabe testar, né? E também sabe pensar um pouquinho ali em infraestrutura. Essa pessoa, ela se torna naturalmente, né, uma parte importante daquele time, porque por mais que ela não seja especialista, mas ela consegue desenrolar, ela consegue ver, né, outras coisas em momentos de necessidade, quando os gargalos vão aparecendo dentro do processo, né, de trabalho, ela vai tendo essa maleabilidade, que mesmo que a gente pense num contexto assim, mais estrito, ela já se torna muito valiosa, né? E eu achei que a gente fosse demorar mais para chegar no ponto que eu acho que para mim é a cereja do bolo, assim, ou talvez, na verdade, né, o cerne, assim, dessa discussão, desse episódio. Mas eu acho que o MR ele já trouxe ali muito bem, né? Quando ele trouxe essa coisa da capacidade de ver o todo, né? E de conectar com o todo. E aqui, para mim, eu acho que está um ponto de alavancagem maior, assim, sobre o que uma perspectiva generalista traz para a mesa e que talvez seja mais impactante, né? Que é o que a gente tanto fala de visão sistêmica. Então, sempre, né, em todos os lugares que eu passo, ambientes de trabalho, as pessoas que conseguem fazer esse tipo de conexão, que conseguem olhar para como que o trabalho dela e dos outros ao seu redor, né, se conectam e conectam no todo da organização. Quando a gente pensa em gestão de fluxo, quando a gente pensa em desenhar a estratégia de uma empresa, o que for, assim, se a gente passar por todos os níveis de voo, em todas as áreas e especialidades, né, visão sistêmica, ou seja, essa capacidade de conectar as várias pontas e fazer associações de como que os trabalhos, né, se conectam e se relacionam, passa a ser algo muito, muito crítico, né, para o jeito como a gente trabalha hoje. Eu acho que talvez valha a gente, inclusive, aprofundar um pouco nisso, né, por que essa visão sistêmica, e, consequentemente, né, é necessário ser um pouco generalista ou um tanto generalista para conseguir trabalhar com essa skill aí, é tão impactante, assim, né, para as organizações. Enquanto vocês falavam, foram surgindo aqui vários insights, assim, e eu queria compartilhar alguns, começando pelo fato de que talvez o que a gente interpreta muitas vezes no mercado como o que é um especialista não é algo restrito a uma única especialidade. Acho que esse vem como primeira coisa, assim. Tudo bem, eu posso ser especialista, mas isso não significa que eu vou viver e falar somente de um assunto, né? Ou que eu vou fazer uma única coisa. Isso já não cabe, já não cabe mais, né? Esse I já não é um I muito fininho, né? Ele é um I em negrito, assim, ele já tem uma grossura ali natural. Exatamente. E uma outra coisa que me veio, inclusive agora, né, Tio, quando você destacou esse ponto, né, da visão sistêmica, é a questão do comprometimento com o resultado. Porque se eu, enquanto profissional, estou muito focado só naquilo que eu faço, ou naquilo que eu entrego, ou naquilo que eu sei, dificilmente eu vou estar conseguindo, né, me comprometer com os resultados, porque os resultados, eles sempre vão depender de uma diversidade de especialidades naquele contexto. Então, de uma colaboração que eu tenho com outro especialista e, naturalmente, se eu não entender um pouquinho do que ele faz, para eu saber se o que eu tô fazendo tá encaixando bem com o que ele faz pra gente gerar resultado, já não vai acontecer, né? Então, acho que complementando essa parte da visão sistêmica, eu traria que a visão de comprometimento com resultados, ela só é viável quando eu começo a expandir um pouco essa visão do que é especialidade e trazer para a mesa pessoas que também têm essa visão um pouco mais generalista, né? Olha só, Rafinha, assim, sim e não, tá? Eu enxergo aqui, porque, veja só, num time, qualquer que seja ele, você vai precisar ter um nível de... o especialista que vai te ajudar no apuro, né? Na hora do detalhe técnico que você não vai encontrar, e ele é tão especialista em determinado assunto que ele te ajuda a resolver problemas. Assim, eu vivi num dessas minhas passagens aí um tempo que eu, nessa linha das movimentações laterais, eu fiquei acumulando uma função em infraestrutura. E uma noite, madrugada dentro, a gente começou a viver uma situação em que os cofres de senhas, e aí, assim, o que eu sei de cofre de senha é o que você deve estar imaginando, uma caixinha fechada com as senhas lá dentro, começou a disparar a atualização para todo o parque de aplicações, e a gente começou a ter uma aplicação parando depois da outra, né? E aí, assim, quem ajudou, na verdade, assim, quem resolveu foram os especialistas, aqueles camaradas que sabiam traduzir aquele problema, né, conseguiam enxergar aquele problema como ele era do ponto de vista técnico e dar soluções assim, nossa, olha, assim, extremamente especializadas, extremamente específicas. Então, assim, eu entendo que esse camarada você precisa ter no time. Agora, naquela visão do generalista, que é a liderança, esse camarada precisa ajudar esse especialista a entender cada vez mais a importância
da ponta lá do negócio, né? De como que aquele trabalho dele interfere lá na satisfação do cliente, na entrega de resultado para a empresa, na entrega de valor para o cliente. Esse acho que é um papel até mais da liderança, porque tem algumas cadeiras que elas são tão especialistas, né? Tão especializadas que de fato você não vai conseguir por natureza, né, fazer com que aquele camarada tenha uma visão generalista como a gente está falando aqui, entendeu? Então assim, eu tenho uma preocupação com relação a isso, porque na hora do vamos ver, né, na hora que o negócio aperta mesmo, é o especialista que vai tirar a gente, né, daquele problema. Vamos dar um exemplo aqui, assim, indo lá pro lado da medicina. Você tem ali o clínico geral, que é o camarada que vai te acompanhar boa parte da vida, mas a hora que você precisa de uma intervenção no coração, que você precisa de um negócio mais específico, o clínico geral não vai te ajudar muito. Quem vai te ajudar bastante vai ser o cardiologista, entendeu? Então é só esse balanço, né, esse equilíbrio que acho que a gente precisa ter nos times, e que o gestor tem um papel fundamental de conseguir tirar de cada um desses perfis aí o melhor que eles podem entregar, entendeu? Perfeito. E aí acho que esse ponto, né, do profissional que é especialista, mas que o que significa ser um especialista de fato, né, que não é aquele profissional fechado somente dentro da sua caixinha, mas é um profissional que tem ainda essa visão, né, um pouco mais ampla, acho que combina muito bem, né, Mier? Eu gostei que vocês tocaram nesse assunto de liderança, e aí eu queria explorar um pouco mais isso, né? Na sua visão, MR, você entende que uma boa liderança, ela vai sempre ser uma liderança mais generalista, ou é possível ser especialista e ainda assim ser uma boa liderança em algum contexto? E que contexto seria esse? Olha, assim, vai depender muito, assim, no meu entendimento, tá? De largada eu consigo enxergar, assim, eu tendo a dizer que não, sabe? Porque ele fala muito contra aquilo que eu vejo, acredito e pratico, entendeu? Assim, ter uma liderança que funcione sem uma visão generalista mínima que seja em gestão de pessoas, por exemplo, você vai ter dificuldade, né? Você vai ter... você pega aí áreas que são muito específicas. Vamos dar um exemplo aqui, segurança da informação. Se eu for uma liderança que sou especialista nesse assunto ao extremo e que não olho pela perspectiva do cliente, qual que é a tendência? Eu colocar um monte de trava e não acontecer nada, né? Dá até para trazer um exemplo próprio, acho que é melhor até, assim, falar da prevenção a fraudes, que foi a primeira área que eu liderei na outra instituição que eu trabalhei. Pela perspectiva dos meus analistas de fraude, do meu time de fraude, não passava nada, entendeu? Assim, bota uma regra aí de detecção, trava, como é que tá a sua fraude? Minha fraude tá legal, minha fraude tá benchmark de mercado. Tá, mas e o cliente? O cliente tá bem, tá legal? Não tá. Então, assim, se eu pegar esse exemplo específico, que foi um que eu vivi, se eu fosse um cara extremamente voltado para prevenção a fraudes, talvez eu não tivesse tido as oportunidades que eu tive. Eu arrisco dizer que eu não teria tido as oportunidades que eu tive. Por quê? Porque o que importa no final é o cliente e o negócio, né? Entendeu? Então, assim, tá muito bem ali na prevenção a fraudes, mas o negócio não tá bem. Você tá criando atrito indevido com o cliente, o cliente tá deixando o seu cartão, de usar o seu cartão para usar o cartão do concorrente. Então, a minha resposta, assim, pela minha experiência, não, eu não vejo assim, que a liderança pode se dar ao luxo de ser apenas especialista. Então, só se for aquela mosca branca, né? Eu conheci algumas pessoas assim na carreira, o cara que cuidava da chave de criptografia do cartão que ficava no HSM, blá blá blá. Puta, esse cara sim, né? Mas quantos desses você tem no mercado? Quantos desses o mercado precisa? Porque também é uma relação, né, de oferta e demanda. Se você tem uma especialização tal que a oferta é mínima, se você for bastante exclusivo, você vai ter um valor razoável no mercado. Mas assim, é muito essa relação, né? Oferta, demanda e a liderança em si, para mim, fechando aqui, ela não... É muito difícil, entendeu? É muito, muito difícil ter uma liderança boa com uma visão extremamente especialista. Eu ia puxar justamente para esse ponto, né, da perspectiva de mercado, né, de como isso influencia na carreira. Acho que você resumiu muito bem já
O papel do especialista, quando você está especializado dentro de um determinado assunto, né, técnico ou não, mas que tem um nível de demanda alto, e principalmente quando a gente fala de contextos de tecnologia, eu acho que é muito comum a gente ver isso, né? Tecnologias muito específicas, muito complexas, que você precisa de um grande tempo de experiência, estudo, rodagem para dominar aquilo adequadamente, né? E que são tecnologias centrais, né, assim, para o funcionamento do negócio. É muito comum, né, você ter essa perspectiva do especialista muito bem remunerado, muito requisitado, e que provavelmente vai passar a vida dele ali sem, né, ter qualquer risco de perder o emprego, porque é o tipo da pessoa que você nunca vai poder abrir mão, né? Assim, já conheci na minha vida alguns especialistas que ganhavam melhor do que gestor, diretor, pelo nível, né, de especialização, confiabilidade que aquele profissional trazia, segurança, né, de que aquele negócio vai estar rodando bem, né? Obviamente que eu acho que conforme tecnologia, principalmente, né, avança, a gente vai tendo cenários cada vez menos dependentes, eu acho, desse papel tão especialista, né? Migrar de tecnologia, por exemplo, hoje em dia não é a mesma loucura que era migrar de tecnologias há 10 anos atrás, né? Assim, o próprio cenário vai mudando a esse ponto. Mas, ao mesmo tempo, né, olhando para o lado da liderança, né, do papel da gestão, e que tem que ter esse viés mais generalista, né, ela também acaba tendo essa valorização em termos de salário, requisitado, demanda mesmo do mercado por esse papel. Acho que não somente por essa adaptabilidade, né, a capacidade de você jogar bem em diferentes cenários. Hoje eu estou liderando um time de determinado aspecto, mas se amanhã eu pegar um time que tem um viés diferente, mesmo que seja técnico, né, uma boa liderança ela vai conseguir direcionar, ainda assim, né, ela vai ter um trabalho ali de adaptação, de entender o contexto específico daquele time, mas, né, esse conjunto de skills que estão mais relacionados, né, menos ao aspecto técnico e mais à visão de gestão e principalmente de conexão com os resultados da organização, né. Eu acho que esse é o ponto aí dentro da carreira de gestão que acaba sendo mais valorizado, né, o quanto que você consegue contribuir para que aquele contexto que você lidera seja impactante de acordo com os resultados que a organização espera ter, né? E que aquele trabalho não está sendo feito sem muita direção ou para não gerar os resultados que eram, de fato, né, esperados ou requisitados daquele contexto. Então, isso acaba trazendo uma valorização também, né, desse papel quando você consegue fazer isso. Não somente as pessoas do meu time elas estão felizes e produtivas, elas são eficientes e fazem muito bem, mas como o trabalho que a gente faz aqui ajuda a impulsionar muito, né, os resultados da organização. E via de regra, né, tio, isso é um papel que a liderança tem que fazer, né, cara? Ele que tem que conectar o tempo, tá preocupado o tempo todo em fazer essa conexão. Pô, isso que você faz aqui, lá na ponta tem esse resultado, né? Porque é isso que cria, a meu ver, assim, engajamento, motivação, senso de realização, senso de pertencimento. Tem uma série de benefícios que você tem quando você consegue fazer esse processo de conexão entre uma coisa muito técnica e aquilo que está sendo entregue lá na outra ponta. E vocês tocaram num assunto também que vale super a pena a gente falar um pouquinho mais, que é em relação à perspectiva da organização, né? E aí vou chamar nosso especialista, não sei nem se eu posso agora chamar ele de especialista em flight levels, talvez não, né? Nosso generalista em flight levels, não dá. Tem que falar que você é especialista em flight levels também, não tem jeito, né? Aí eu acho que entra até nessa discussão, né, tio, de o quanto a gente, sim, naturalmente se aprofunda em alguns contextos, né? E pode ser que aquele contexto não seja o que nos define ou o que nos limita em determinado aspecto, mas a gente precisa entrar com profundidade em determinados assuntos até para que a gente se torne ali uma autoridade naquele assunto, a gente consiga orientar as pessoas com segurança sobre aquele assunto, né? Mas brincadeiras à parte, minha pergunta é mais sobre a necessidade da organização, né? Então, como que é esse equilíbrio entre eu preciso de profissionais que tenham mais especialidades, que sejam mais focados em assuntos, né? Determinados assuntos, versus eu preciso de profissionais que possam navegar em diversos contextos. E o que é mais caro, o que é mais barato, o que é melhor otimizado, porque pelo nosso papo aqui, eu já consigo entender, né, que não é viável eu ter uma empresa só de especialistas, também não é viável eu ter uma empresa só de generalistas, assim como não faz sentido eu ter uma empresa só de pessoas líderes, nem só de pessoas executoras, né? Então, como é que a gente chega nesse equilíbrio? Qual que seria o melhor caminho para uma organização ou para uma liderança que está olhando para a sua equipe conseguir decidir qual é a melhor configuração para ela? Bom, vamos lá.
Falando das empresas, né? Uma empresa, vamos pensar assim, uma empresa formada só de especialistas. Ela seria um celeiro de talentos, de pessoas brilhantes, mas assim, com uma tendência forte de ter ali aquele silo, né? Cada um trabalhando no seu, entregando o melhor do seu e provavelmente não conectado lá com a estratégia da empresa, né? Com a estratégia do negócio. Uma empresa formada só de generalistas, você provavelmente teria uma empresa muito boa de planejamento estratégico, de coordenação, alinhamento, mas você não teria, muito provavelmente, você teria provavelmente problemas na execução, né? Porque assim, certamente faltaria ali um componente de especialização que não estaria previsto. Então, assim, de largada, né, acho que o Tio já falou disso, não dá para ter uma empresa só especialista ou só generalista. Pela perspectiva das empresas, o equilíbrio entre um time de especialistas e generalistas é o que eu acredito que vai dar mais certo. Por quê? Porque o coletivo fala mais que o indivíduo. Assim, de largada é isso. Deve ser mais caro? Deve ser mais caro, sim. No começo, à medida que que seu time vai ganhando maturidade, que a sua empresa vai ganhando maturidade, que você vai vendo as coisas acontecerem com essa dinâmica de equilíbrio entre especialistas e generalistas, o resultado final, ele me parece melhor. Nós vivemos juntos lá na outra empresa um pouco disso, né? Começamos ali com uma única célula, né? Um único time trabalhando de uma forma diferente daquele organograma tradicional que a gente tem. Ali foi o balão de ensaio, funcionou bem. A partir disso a gente começou, aí acho que o Tio fale depois aí com mais propriedade sobre os flight levels, mas acho que a gente começou nesse momento, né, na outra organização, a olhar o que era mais conectado com a estratégica, o que era mais com a estratégia, o que era conectado mais ali com o alinhamento entre os times, né, entre as dependências entre os times e desdobrando ali no operacional, né? Então, a partir desse momento, a gente começou a perceber o que dentro da outra instituição, que as coisas começavam a encaixar. Aquilo que às vezes demorava mais, agora, naquele momento, se não demorasse menos, a gente demorava o mesmo tempo, mas totalmente alinhado com aquilo que a gente precisava entregar. E em boa medida, a meu ver, porque havia uma clara comunicação, né, entre o que a gente queria em termos de estratégia e como que isso se desdobrava para os times, né? Fazendo um geralzão de tudo que a gente usou lá na outra organização, né? A gente tinha o planejamento estratégico. Desse planejamento estratégico nós geramos lá os OKRs estratégicos. Esses OKRs foram os insumos para que a gente falasse principalmente do Flight Level nível 2 ali, a meu ver, que era a coordenação dos times de trabalho, como é que os times se organizariam e como que a gente tinha toda a parte de dependências e premissas e restrições mapeadas entre esses times para finalmente cair ali no dia a dia da operação, no dia a dia do desenvolvimento e da entrega. Então, na perspectiva das empresas, eu entendo que é mais caro no início, porque você precisa fazer um investimento e ter uma mudança de mindset significativa, né? Você sair daquela estrutura organizacional tradicional em que você define ali quem responde para quem, né? E muitas vezes depende de pessoas dessa estrutura para tomada de decisão, e vai para um modelo em que a decisão está descentralizada. Tudo na vida tem ônus e bônus, mas essa segunda forma de trabalhar, ela foi se mostrando, a meu ver, melhor do que a primeira. Eu acho que o case do Carrefour, de como a gente começou essa transformação, é de fato muito didático, assim, né, sobre todo esse assunto que a gente está conversando, né. Para quem, acho que talvez a gente já tenha falado em algum outro episódio, eu sei que a gente já trouxe outras pessoas aqui do Carrefour, né, que trabalhavam com a gente lá na época para falar sobre isso, mas é muito legal, assim, pensar sobre isso, né, de como as decisões que a gente tomou, de como começar esse processo transformacional lá, né. E como a MR falou, a gente começou ali por um time, né, o time de pagamento de faturas, vamos repensar a maneira de entregar esse assunto, e por mais que a gente tenha começado o trabalho focado muito ali dentro do time, ou seja, quais são os perfis, skills que a gente quer ter aqui dentro, como que esse time trabalha no dia a dia,
mas acho que sua leitura é perfeita, MR, de que não era sobre a operação, sobre a capacidade de entregar com qualidade, mas sim era um aspecto de coordenação, era um aspecto de estamos entregando as coisas certas na velocidade que a gente gostaria de entregar, e esse era o lance, né? Saindo daquela estrutura anterior, que era ainda muito tradicional, com a tecnologia e o negócio muito apartada. A dor não estava em cima sobre a qualidade do que a gente entregava necessariamente, ou sobre, né, aspectos de como o trabalho era feito, mas sim de eu quero entregar mais valor. E aí aquela mexida que a gente fez naquele time, trazendo um time para trabalhar de uma forma diferente, multidisciplinar, esse modelo de time ágil, era tudo sobre isso, né? Sobre melhorar a capacidade de priorização e a velocidade de resolução desses problemas, né? E eu acho que é legal, inclusive, lembrar desse case, porque o nosso primeiro movimento lá foi, na dúvida, quando a gente for compor esse time, pega os melhores de cada e todos os assuntos que a gente quer, que a gente precisa para tratar aqui dentro. Então, tinha uma pessoa muito especialista de marketing, tinha uma pessoa muito especialista de operação, tinha uma pessoa muito especialista de tecnologia, tinha tudo, assim. A gente trouxe, o time ficou até no começo, né, uma decisão consciente de ele ser um pouco inflado, mas para a gente garantir que a gente conseguia testar, né, tudo que a gente queria testar. E foi, acho que inclusive, um cenário assim, muito maravilhoso lá na época, de ter essa capacidade, né, esse privilégio de formar esse time. Tinha, assim, né, toda a estrutura do banco estava extremamente comprada, todo mundo cedeu ali pessoas de suas áreas para a gente formar isso, mas foi muito bom ver que em pouquíssimo tempo a gente percebeu que não adianta ter esse monte de especialista junto aqui, trabalhando, assim, todo mundo, assim, a gente automaticamente viu que ter um time mais enxuto, de pessoas um pouquinho mais generalistas, né, e alguns perfis de pessoas, de fato, muito, assim, especialistas operacionais, importantes, extremamente importantes, mas para aquele contexto do que a gente estava querendo desenvolver, né, evoluir, que era a capacidade de entregar mais resultado em menos tempo, esse perfil não era exatamente o que a gente precisava em todos os casos. Então, naturalmente, o time foi evoluindo para ser um time mais enxuto, com mais variedade de perfis, não somente todos aqueles especialistas, né? A gente até brincava na época falando que eram os Illuminati, né? A gente trouxe todos os melhores de cada área para formatar, mas rapidamente a gente viu que essa não era necessariamente o melhor caminho, né? Mas, voltando um pouquinho para a sua pergunta, Rafa, eu acho que tem um aspecto muito importante, assim, para, né, lideranças, organizações que estão, né, pensando sobre isso, sobre a composição dos seus times, os perfis de contratação, pensar sobre um pouco de qual é a estratégia do meu produto ou da minha organização que eu estou agora vivendo para poder tomar essa decisão. E aí, diferentes momentos de estratégia de produto vão demandar diferentes estratégias, né, também nesse aspecto, né, de qual tipo de perfil profissional que eu deveria ter. E, inclusive, eu acho que é um outro aprendizado lá no Carrefour, que naturalmente, quando a gente, né, fez esse primeiro movimento ali do time de pagamento de faturas e depois buscou uma velocidade de expansão desse modelo muito rápido, a gente também teve que lidar com isso, que não dá para ser one size fits all, né? Não dá para ser a mesma solução para tudo, né? Então vão ter lugares onde a gente vai precisar de ter mais especialistas, vão ter lugares onde a gente vai precisar ter mais generalistas, né? Essa natureza desses perfis, eles vão variar normalmente, né? E obviamente que partindo das premissas que a gente já vem falando ao longo do episódio, de que não existe, né, talvez essa ideia, né, de que existe um especialista puro ou generalista completo, né? São mitos aqui, na verdade a gente está falando aqui de extremos de um espectro, mas que todo mundo de alguma maneira vai estar, né, um pouquinho mais para lá, um pouquinho mais para cá, vai ter skills mais especializadas, outras não, e por aí vai, né? Mas, por exemplo, né, se eu estou olhando para um contexto de um produto onde esse produto ele já é mais estável no mercado, ele já é um produto mais comoditizado, né? A gente já sabe muito bem como produzir, qual é o nível de demanda, quem compra, quando compra, onde compra. Se a gente já tem clareza de toda a esteira de produção, esse é um tipo de produto e estratégia, né, que vai falar muito mais sobre redução de custo, sobre a gente ser muito eficiente para entregar aquele tipo de produto e, naturalmente, perfis mais especialistas vão funcionar bem para esse contexto, porque eu não preciso operar um produto que está mudando o tempo todo ou que a adaptabilidade vai ser um critério muito chave, né? As coisas são mais previsíveis, portanto a minha estrutura ela pode ser naturalmente também um pouco mais especializada. Eu sei que eu preciso exatamente de 10 pessoas que têm essa skill aqui, porque minha demanda é X, e para poder processar essa demanda eu preciso dessas 10 pessoas. Esse é o tipo de cálculo
que é possível fazer quando a gente tem esse cenário de produto mais comoditizado. Agora, se for para o outro espectro, né, para outra ponta desse negócio e pensar em startups ou núcleos de inovação dentro de grandes empresas, lugares onde basicamente o que a gente está tentando fazer é pensar o futuro dos nossos produtos, do nosso negócio, né, a incerteza vai ser parte natural do trabalho, né, nesse tipo de contexto. E para lidar com a incerteza, o especialista acaba se tornando menos valioso, né? Se hoje eu acho que a solução é essa, mas amanhã pode ser outra, completamente diferente, e eu contratei alguém que só sabe fazer aquela primeira solução, amanhã essa pessoa já não tem mais utilidade para essa estrutura, né? Então esse é o trade-off aqui, e que depende muito, né, desse contexto de estratégia mesmo, né, do que a gente está tentando buscar para aquele produto, ou para a empresa, ou para aquela unidade de negócio, e acho que reforçando isso, né? É importante a gente não tentar colocar uma solução única para a empresa toda. A empresa vai ser só generalistas. Aí chega amanhã, vai lá para o jurídico e o jurídico tem trocentas demandas de um mesmo tipo de contrato que você está escrevendo todo dia. O que é que adianta ter um generalista e vai ter um especialista muito bom nesse caso, por exemplo? Então a gente precisa ter esse olhar. E acho que, como última dica assim, dentro desse processo aqui de pensar, né, essa decisão, é o cuidado com a otimização prematura, né, que tem a ver com isso que eu acabei de falar. Assim, a gente vai ter que testar, a gente vai ter que pensar e buscar modelos, e não adianta a gente querer cravar, né, uma única solução para a empresa como um todo. Então, provavelmente, o que hoje funciona, amanhã vai ter que ser revisado, e a não ser que a gente esteja trabalhando de novo em cenários de muita estabilidade, produtos comoditizados, né, ou mercados que já são muito mais previsíveis e estáveis, a gente tem que ter essa capacidade de, descobrir que esse time que eu montei aqui não está funcionando muito bem. Vamos ter que mudar, voltar atrás, repensar e adaptar constantemente. Eu acho que é um caminho saudável de se pensar as estruturas aí da organização. Aí, tio, esse até complementando, dentre esses skills de generalista ou especialista, quando você falou aqui, one size fits all, não funciona, a gente sabe disso. E a gente sabe também, e eu acho que aí que é um pouco mais difícil para quem cria, né, para o criador, é voltar atrás de uma decisão, porque o momento mudou, né? Então, assim, eu acho que uma dica também que vale deixar aqui mesmo que você tenha tomado uma decisão de ter uma estrutura por um período mais especialista, faça a conexão com o momento que você tomou a decisão, né? E revisite sempre que possível para ver se você já não superou aquele momento e está diante agora de uma nova realidade. Vou dar um exemplo aqui. Quando assumi a engenharia de dados dentro do Banco Carrefour, assim, a gente tinha um modelo de trabalho nesse time que era muito tradicional, né? Então, assim, passava ali por mapeamento de requisitos, especificação funcional, especificação técnica. Quando chegava para o cara de negócios o quanto ele ia precisar investir para ter a solução, ele já nem lembrava mais o que ele tinha pedido. Aí nós tomamos uma decisão de colocar especialistas, né, engenheiros de dados distribuídos dentro das squads, né? Já era um momento que a gente tinha muitas squads dentro do Banco Carrefour. Cara, por um momento foi ótimo fazer aquilo. Por quê? Porque ele criou uma camada de indicadores que passou a ser utilizado pela organização toda, mas que depois se tornou caro. Por quê? Porque você também não fica ali o tempo todo criando coisas novas de um business chamado cartão de crédito, né? Depois você chegou ali no 80%, a partir daí são as coisas novas que vão estar dentro dos times que vão ser os generalistas mixados com os especialistas e eles vão desenvolver de fato. Então, acho que uma dica é cuidado para não se... Bom, a gente falou disso muitas vezes, né? Assim, cuidado para não se apegar demais na solução, né, cara? Love the problem, não love the solution, né? A gente fala disso o tempo todo, né? Então é isso, cara, assim, tomar um cuidado danado, porque a liderança, quando toma uma decisão, ela às vezes tem receio de voltar atrás. Não, assim, o dia que você tomou uma decisão era um momento, uma necessidade, um contexto completamente diferente, e isso mostra a sua capacidade de se adaptar a novas realidades, né? Então, bem legal que você trouxe aí, one size fits all, não. Aí também não se apegue demais aí àquilo que você criou, porque o tempo passa, as coisas mudam, né? Eu acho que você trouxe um ponto relevante também, né, que é pensar sobre custo, né? De fato, né, estruturas especialistas, quando a gente tem essa previsibilidade e essa já visão, né, perspectiva muito clara de como que o trabalho funciona, o que precisa ser feito, é mais fácil da gente otimizar custo, contratar justamente a quantidade de pessoas que eu sei que são necessárias, os perfis exatos. Eu entendo justamente quanto essas pessoas produzem, quanto que elas são capazes de gerar de resultado, mas quando a gente vai para cenários mais relacionados à inovação e ao desconhecido, lidar com o desconhecido,
se tornam estruturas mais caras, né? Vão ser profissionais mais caros que precisam ter esse aspecto generalista, mas também com muita capacidade de resolução de resultado. Normalmente vou ter que contratar pessoas mais sêniores, né? Quando eu tenho esse trabalho mais previsível, eu posso me dar também ao luxo como organização de contratar alguns perfis mais júnior, a informação, porque o risco é menor. Quando eu falo de um risco muito alto, de um produto que ainda está sendo construído, que eu não sei exatamente o que ele vai ser, eu preciso de pessoas mais sêniores. Então, o custo também vai ser um fator importante, né? E aí não dá para a gente pensar que a gente vai ter uma empresa que é 100% de pessoas extremamente sêniores e né, super generalistas, capazes de se adaptar e tratar qualquer tipo de problema. Não dá. É caro demais, né? Então a gente vai ter que saber olhar para isso e escalar conforme a necessidade e o tempo correto. E aí eu acho que bate nesse ponto que você falou, né? Ser capaz de entender como liderança que lá atrás, quando eu priorizei um determinado tipo de estrutura, era por um motivo e agora eu tenho outros para repensar, então talvez agora eu tenho que buscar um pouco mais de eficiência, uma estrutura mais barata e mais enxuta, porque o negócio agora precisa escalar, precisa lucrar. Então isso vai fazer parte, né, dessas tomadas de decisões ao longo do tempo. Infelizmente, a gente está chegando ao final do nosso tempo aqui de episódio. O papo fluiu muito bem e queria muito já agradecer vocês por esse papo. E eu preparei 2 perguntinhas, uma para cada um aqui, pra gente encerrar, porque eu queria que vocês deixassem um pouco sobre a visão de vocês e os conselhos de vocês para as pessoas. E aí, começando aqui por você, Mier, eu queria que você falasse um pouquinho para as pessoas que estão ouvindo a gente, né? Então, profissionais que estão ali no momento de carreira que não sabem muito bem se devem se especializar em alguma coisa, se devem sair por um caminho mais generalista, se devem ir para um lugar de liderança, né? Ou não, se querem ficar mais, né, dentro de um time, fazendo com excelência um determinado assunto, enfim. O que você daria de conselho para essas pessoas, né, que estão nesse momento de escolher ali? Eu sei que você já trouxe agora, né, principalmente o fato de que a gente não precisa tomar uma decisão e seguir com ela pro resto da vida, né, mas o que eu poderia observar, né, eu enquanto profissional, para tomar a melhor decisão pro meu momento? Legal. Assim, para começo de carreira, eu entendo assim, busque uma especialização, porque você precisa, nesse primeiro momento de carreira, se diferenciar de alguma forma. E se você souber pouco de muita coisa, provavelmente vai te faltar alguma bagagem para poder conectar os pontos entre essas muitas coisas que você conhece. Então, no início de carreira, acho que assim, é fundamental você buscar algum nível de especialização. Depois, assim, depois já começa a ser a gosto do freguês, né? A gosto da pessoa. Assim, se você tem características que, eu não gosto de trabalhar em equipe, eu trabalho, mas é sofrível para mim, aí você vai ter que buscar uma especialização, mas é aquela que te diferencia demais, né? Para você ter espaço no mercado, senão você vai ter problemas, né, de oferta e demanda aí. Se você não tem, eu adoro liderar pessoas, eu tenho um perfil de integração, né? Eu conecto A com B, enfim, se você tem essas características, aí você pode caminhar para um caminho de generalista. Agora, independentemente do lugar que você vai escolher ficar, né, se é para um lado ou para o outro, aquele seu ir, né, a parte ali o Rafa até trouxe aqui, é um ir em negrito, ali, meu amigo, ali é questão de sobrevivência. Você pode ser um baita de um especialista, mas vai ter que ampliar um pouco, né, alargar aquele seu ir ali para poder, mesmo dentro da sua área de especialização, se desenvolver, ter espaço no mercado, ter uma remuneração, ter o seu próprio empreendimento, enfim, ali assim, não dá para ser, a meu ver, um cara extremamente especializado, muito específico, que você vai esbarrar em outras dificuldades, né? E assim, eu tenho uma frase que eu gosto muito, né, que assim, eu não sei a origem exatamente, mas é aquela: se você quer ir rápido, vai sozinho, mas se você quer ir longe, vai em grupo. Então, assim, para mim isso traduz um pouco a minha tomada de decisão no dia a dia. E para fechar, assim, como você falou ali do deixar alguma coisa, ao longo da minha carreira eu tive que tomar algumas decisões, né? Quando eu saí, por exemplo, do mundo de projetos e sistemas, eu tomei a decisão de tocar a área de prevenção a fraudes no Banco Carrefour, sem nunca ter tocado uma área de negócio, né? Uma área de retaguarda. Eu tinha feito a minha carreira até então em projetos e sistemas.
que aconteceu ali? Tomada de risco, assim, tomei risco, né, me arrisquei para fazer algo diferente daquilo que eu já vinha fazendo até então. E aí eu gosto muito da abordagem da Amazon, né, da one-way door e two-way door, né? Eu sempre olho o seguinte, essa porta, ela abre dos dois lados? Legal, ela abre dos dois lados. Prevenção a fraudes era uma porta que se abriria dos dois lados. Então eu abro, entro, deu certo, eu sigo, não deu certo, eu abro de novo, saio e vou tocar minha vida, entendeu? Então, assim, acho que são as duas coisas. Tomar riscos ali, né? Assim, tomar riscos, considerar se o seu plano de contingência, né? Se a sua porta abre dos dois lados, vai junto que é mais fácil, né? É mais gostoso, mais divertido. É assim que eu enxergo, tá? Muito bom, obrigada, MR. Tio, e para você, eu queria focar um pouco mais agora nas organizações. Então, assim, pessoas que estão aí liderando equipes ou liderando empresas e que estão olhando para os resultados e não estão num lugar confortável, né? Estão precisando mudar alguma coisa e podem, né, ouviram a gente aqui até o final e pensaram, poxa, talvez um caminho esteja nessa questão desse equilíbrio entre, né, generalização e especialização. Que conselho você dá para essas pessoas que estão olhando para suas equipes, estão olhando para sua empresa e entendendo que alguma coisa precisa mudar? Boa. Acho que voltando no ponto que eu falei, mas acho que é o ponto mais crítico, assim, né, que tem que partir da estratégia. Esse é o tipo da decisão que não se toma sem olhar para isso, assim. Não é um tipo de decisão que dá para tomar de maneira isolada, né? A estratégia precisa guiar esse caminho de construção. A gente entender que tipo de resultado que a gente está querendo gerar, onde que a gente está querendo chegar. E isso, para mim, vai ser o aspecto mais crítico e mais importante para a gente estruturar um bom time. É óbvio que vão passar por aí, né, uma série de decisões que estão muito relacionadas ao dia a dia, né, a operação mesmo, assim. Então, se eu estou em determinado negócio, o mercado, às vezes, vai ser necessário eu trazer pessoas muito especialistas, porque eu estou fazendo um negócio de muita complexidade, né, eu estou querendo propor um tipo de inovação, né, pensando, por exemplo, quem está trabalhando, para falar aqui, né, o tema mais comentado do mercado, mas para quem tem um negócio que está querendo se inserir dentro, por exemplo, de inteligência artificial, não dá para eu simplesmente montar um time de 100 pessoas muito especialistas, né, e a gente sabe que por trás, por exemplo, todo time que está desenvolvendo alguma coisa de inteligência artificial tem, assim, pessoas brilhantes com um estudo extremo, então isso vai demandar, mas é isso, eu acho que está conectado com a estratégia, está conectado com a visão de o que a operação demanda, o que a gente precisa para colocar, e esse cuidado da gente não tentar otimizar muito cedo, né? Eu acho que a mesma... eu vou me aproveitar um pouco aqui, roubar no jogo e puxar... tem um aspecto da resposta que o MR deu que para mim é muito boa, assim, um ponto brilhante, que é a melhor decisão sempre é aquela que dá pra gente voltar atrás, né? Então, se eu desenhei alguma coisa e eu não consigo depois desfazer, se o custo, né, ou o risco de tomar uma determinada decisão é tão alto a esse ponto de que eu sei que não vai dar para voltar atrás, repensar, adaptar, provavelmente talvez não seja a melhor decisão, assim. Então acho que isso vale também, né, essa mesma dica que o MR deu para as pessoas, acho que vale para as organizações. Não vamos demitir, por exemplo, né, vou dar um exemplo extremo aqui, não vamos demitir 100% das pessoas e contratar tudo de novo, porque é um caminho sem volta. Uma vez que eu tiver feito, já era, e se der errado a nova solução, acabou. Então, assim, movimentos de transição evolutivos vão acabar sendo, né, mais saudáveis para a gente lidar com isso e aprendendo ao longo do caminho, né, manter essa capacidade de aprendizado. E eu acho também, e eu acho que um último ponto, assim, que a gente tem que estar muito atento, mantendo aí nesse assunto mais falado no momento, é o como que o aspecto de inteligência artificial vai mudar, ou já está mudando, o jogo, né, dessa discussão, né, do que é um especialista, do que é um generalista. Então, cada vez mais as ferramentas todas e, né, a inteligência artificial, justamente como isso, como uma ferramenta de trabalho, ela vai trazer a capacidade para as pessoas serem mais adaptáveis, conseguirem jogar em mais posições, fazerem mais coisas do que elas fazem hoje, né, no sentido de o leque de opções, né, que elas conseguem impactar, né. A gente tem que tomar muito cuidado para não achar que inteligência artificial é a nova bala de prata, né, a nova coisa que vai resolver todos os problemas magicamente, mas fato é que pensar em estrutura organizacional, pensar em como que eu contrato, que perfil de gente eu contrato, sem fatorar inteligência artificial, já não dá mais, assim. Então acho que aí tem um último ponto de dica, que eu acho que inclusive caberia um episódio
todos assim, sobre isso somente, né, de como que a inteligência artificial está mudando a maneira de se trabalhar, né, e o perfil de profissional das pessoas, mas é algo que a gente não pode descartar aí dessa equação. Eu já fiquei aqui querendo marcar esse próximo episódio. Inclusive, quem tá ouvindo a gente, conta pra gente o quanto você quer ouvir aí esse próximo episódio, então, ó, que o tio já se comprometeu, certo? Porque ele já falou, né, que dá um episódio, então já... Quanto vocês querem ouvir esse episódio aí sobre como a inteligência artificial tá mudando a forma de trabalhar e das organizações se estruturarem, viu? Pessoal, muito obrigada, MR, muito obrigada, tio, foi um prazer gravar com vocês. Pra todo mundo que tá ouvindo a gente, um grande abraço e até a próxima! Este foi mais um episódio do Love the Problem, o podcast oficial da K21 e da Nowhere. Se você curtiu, compartilhe. Inscreva-se no seu agregador de podcast favoritos e espalhe conhecimento por aí. Procure por Love the Problem nas redes sociais e deixe seu comentário ou sugestões. Até o próximo! Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.